A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, muito bom dia, sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. A minha saudação aos eleitos de Deus, às pedras que vivem, aqueles que em amor foram predestinados para a salvação. A minha saudação também para você que começa o seu dia já ou termina o seu dia, conforme o horário que você está me assistindo e ouvindo, sempre colocando seus pensamentos segundo a mente de Cristo. Bem-vindos ao programa Cristo Vive. Esse é o nosso café espiritual com o apóstolo Miguel Ângelo. Hoje é 24 de Natal. Minha primeira palavra é um louvor e engrandecimento ao Senhor e lhe desejar, em meu nome, da minha amada esposa Bispa Roxana, nossa família apostólica, nosso ministério, a Igreja Cristo Vive, desejarmos então a todas as famílias, em particular aqueles que nos prestigiam diariamente, um Feliz Natal. Que esta noite que nós, de cultura portuguesa, chamamos a Noite da Consoada, ela venha carregada não dessa energia negativa que está sobre o nosso país, mas do Espírito de Deus, da glória de Jesus Cristo. E que logo à noite, assim esperamos no Senhor, quando você estiver sentado, conforme também tradição da nossa cultura, em torno de uma mesa com seus familiares, vamos pensar que antes de jantarmos ou cearmos, devemos de elevar nossos pensamentos àquele que é a razão do Natal. Você sabe, durante especialmente este mês de dezembro, o que mais se ouviu foram músicas natalinas, a palavra presente, um presente, estou comprando um presente, como é que vai ser a ceia, que tipo de bolo nós vamos fazer. E me parece a mim que grande parte das pessoas sequer pensa na razão do Natal, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós precisamos hoje de parar um pouquinho nesta manhã natalina para ouvirmos o que o Espírito de Deus tem a dizer a mim, a você, às nossas famílias, ao nosso município, ao nosso estado, ao nosso Brasil. Em primeiro lugar, a razão das festividades que vão ser hoje um momento de apoteose com a ceia, a razão principal é a pessoa amada de Jesus Cristo. É Ele. Nós vivemos a era de Jesus, ano 2015 da era cristã. E o maior sinal que poderia acontecer para a humanidade foi que Deus, que estava no trono, se fez carne. Agora Deus tem um corpo. O trono ficou vazio e lá em Belém, num presépio humilde, porque não havia lugar nas estalagens, Maria e José viram a encarnação de Deus. Não houve participação nem do sangue de Maria, nem do sangue de José. Maria foi como uma incubadora para gerar, para a gestação daquele que seria o Deus único e verdadeiro, que a Bíblia chama de Rei de Reis, de Senhor de Senhores, o soberano, o mediador, o autor da nossa salvação. Eu amo a Jesus, eu gosto de invocá-lo, eu gosto de falar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele não é um dos caminhos,
Não é uma verdade alternativa, nem é uma espécie de vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E é preciso que você entenda hoje que dentro deste cenário que nós estamos vivendo, o Brasil totalmente ajoelhado perante a voz internacional, a política, a economia, o povo sofrendo, o desemprego batendo, empresas quebrando, famílias desempregadas. Creio que cabe agora uma pergunta. Você sabe por que existe hoje um caos estabelecido em grande parte das famílias brasileiras e quizás à volta do mundo? É porque Jesus não é o centro da vida. O mundo tem uma postura nas questões espirituais de voltar as costas a Deus. E quando tem um problema, as pessoas sempre perguntam, mas cadê Deus? E eu quero lhe dizer, como disse Ana Grande, Deus está no lugar que você o coloca. Para muita gente, Ele está numa cruz como um boneco derrotado. Para outros está num túmulo. Para outros está num crucifixo no peito. Para outros apenas numa tumba. Alguns crucifixos de ouro, de prata, de cobre. Uns na sala de estar, outros no carro, no espelho pendurado. É aí que a maioria das pessoas tem Jesus. Mas Ele quer ser o Senhor da sua vida. Por isso Ele me colocou aqui neste dia, para fazermos uma ponte entre o Senhor Jesus Cristo e você, usando o Senhor para a sua glória, o meu apostolado, para lhe dizer, é hora. Não adie mais, não procrastine a sua vida. Afinal, nós não temos um Cristo deitado numas palhinhas de um presépio. Isso passou. A história, o cronograma da história passou. Ele ressuscitou, morreu, ressuscitou, está sentado num trono de glória. Ele rege as nações com vara de ferro. Mas onde você o tem colocado? Olha, o salmista, no Salmo número 2, usa uma expressão fantástica, intrigante, instigante. Ele diz assim, capítulo 2 de Salmos, versículo 12, beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então, o salmista Davi, usando palavras messiânicas, palavras monárquicas, palavras sobre um rei, ele disse, é preciso que se beije o filho. Você sabe, beijo é um sinal de afeto, é um sinal de amor. A Bíblia fala muito de beijo, a Bíblia fala do beijo entre o noivo e a noiva. O beijo na nossa cultura, quizás em todas as culturas, é um sinal de afeto. Às vezes se beija um pai em sinal de respeito, mas é o reconhecimento de que alguém é digno de ser beijado. E quando o salmista diz, beijai o filho, ele está falando de submetimento, ele está falando de reconhecimento, ele está falando de obediência. E hoje é o dia propício para que isto seja uma realidade. Você sabe, se não se beija o filho, se beija o inimigo. Se não há o verdadeiro caminho, há o atalho do caminho mundano desta sociedade corrupta. Então é preciso beijar o filho. É preciso submeter a vida a Jesus Cristo, porque senão ele continua sendo o bebê do presépio.
Depois chega a Páscoa, é aquele jovem de 33 anos ensanguentado numa cruz. Passam-se mais 365 dias, ele volta ao presépio. Essa não é o que a Bíblia fala. A Bíblia tem um cronograma, ele ressuscitou, ele está vivo, ele é o Senhor. E ele quer que você o beije neste dia. Que você o reconheça. Que você se submeta à pessoa amada de Jesus. Porque senão, se você não o fizer, a Bíblia deixa claro, para que não se irrite e não pereçais no caminho. Porque sem Jesus não há vida. Sem Jesus não há paz. Sem Jesus não há felicidade. Sem Jesus não há vida eterna. Então eu disse, faça isso, beije o filho para que não se irrite. Você sabe, Jesus tem estado irritado com a nossa sociedade. Veja só, como é que se banalizou o casamento no Brasil? Deus disse que Ele estabelecia a família sobre um padrão, um homem e uma mulher, que teriam o direito de conviver, de procriar, de se multiplicar. Mas a sociedade tem irritado o Senhor, banalizando o casamento, banalizando a família. Quando eu vejo filhos odiando pais, filhos que não permitem que seus pais vejam os netos, quando eu vejo que um homem que viveu, teve filhos com uma mulher, simplesmente mata porque teve uma crise de ciúmes, isso é banalização do casamento, da vida. Esta é a falta de Jesus. É preciso beijá-lo nesse dia. É preciso que você se submeta, que você não o irrite, porque Ele é Senhor. Veja o que diz a Bíblia Sagrada, e não pereçais no caminho, porque muita gente que banalizou o casamento, banalizou a família, banalizou a ética, banalizou a verdade, banalizou. Vejamos o quadro que se está vivendo hoje em nosso país. Onde estão as pessoas preocupadas com 205 milhões de pessoas que hoje estão aflitas? Grande parte do Brasil não terá sequer uma mesa com um bolinho ou um pedaço de frango. Porque a ética foi totalmente banalizada. Você sabe o que é isto? Esta é a falta de Jesus. Por isso ele disse, beijai o filho para que não se irrite, não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se inflamará a ira. Este é um sinal de que Jesus Cristo vai voltar. É o engano da religião. Você sabe, banalizou-se as questões bíblicas, banalizou-se o Evangelho. Vivemos realmente um caos em todas as áreas da sociedade. Quando às vezes eu ligo uma televisão ou ouço uma rádio e percebo nitidamente que não é a fé que está sendo pregada, não é o reino, não é Bíblia, são interesses mercantilistas, são jogos políticos, são pessoas que têm vontade simplesmente de dizer eu sou o cara e mais nada. Onde está Jesus? Beijai-o. Veja que isso não é um problema de agora. Salmista Davi, anos e anos antes de Jesus, ele dizia, porque se enfurecem os gentios e os povos, imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor, contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Diz a Bíblia, ris aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Então o Senhor,
olha as nações e ri, zombando, porque ele olha e vê o homem se endeusando, vê o homem dizendo, meu Deus é o meu dinheiro, é o meu carro, é minha casa, porque simplesmente acham que viver o cristianismo poderia ser viver algemado. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, loucura pensar desta forma. Loucura pensar dessa forma. Por isso é que são tantos os acontecimentos à volta do mundo, são tantas notícias que não tem nada de alvissareiro. São os países do Oriente Médio se degladiando, África morrendo de fome, o Brasil ajoelhado, totalmente desacreditado. Onde está o filho? João disse isso. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Então, se você o beijar esta manhã, a Bíblia diz, se você o reconhecer, se você se submeter, a Bíblia diz, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Todos os que nele se refugiam, todos aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador são bem-aventurados. Bem-aventurado vem de uma palavra grega makarioi, feliz. A verdadeira felicidade é quando se beija Jesus. Aí nasce o Senhor dentro do coração, da alma e do espírito. Aí acontece o legítimo, o verdadeiro Natal. Então, feliz é aquele que nele se refugia, não é aquele que foge dele, não é aquele que busca outros deuses, porque o salmista continua dizendo, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, hoje te gerei, pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro regirás e despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com temor, beijai o filho. Então ele está falando aos governos, ele está falando àqueles que julgam nesta terra, beijai o filho. Reconheçam-o como Senhor e Salvador, porque a bem-aventurança só é verdadeira, real, quando se beija Jesus. E atenção, não confundir esse beijo com o beijo de Judas, porque o mundo dá o beijo de Judas. Você sabe que quando foi para prender o Senhor Jesus Cristo, havia uma multidão e ele era uma pessoa normal no meio da multidão, e Judas disse, aquele a quem eu beijar, prendo-no, é ele. E ele trocou por 30 moedas. Você sabe qual foi o final de Judas? Se enforcou. Foi para o lugar, disse Atos, que lhe era devido. Então, beije o filho. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Reconheça-o. Você vai ser um bem-aventurado. Eu não estou aqui por um acaso neste dia. Não foi por um acaso que você ligou a televisão, ou o satélite, ou a rádio. É porque Deus não quer que a sua vida seja motivo da ira dele. Deus está irado com as nações. Os reis da terra, os que julgam a terra, os que dirigem os países, estão pensando em tudo menos em Deus. Olha, que Natal tremendo e feliz você viverá se a sua vida hoje se reencontrar com o seu Criador, beijando, submetendo-se, dizendo, Senhor Jesus Cristo, Tu és o meu Senhor. Esse beijo é o beijo da vida. O beijo de Judas foi o beijo da morte, o beijo do maligno.
Mas quando se beija Jesus, quando se reconhece o Senhor, então, bem-aventurados, há um refúgio, há uma segurança, há uma paz profunda e eterna. Essa é a minha experiência de vida. Durante muitos anos eu fui católico apostólico romano. Não tinha ideia, a não ser do beijo no pezinho do bebê do presépio. Me recordo até os 18, 19 anos, aquelas filas imensas que entrávamos nos santuários para chegarmos e pegarmos uma pequena imagem e beijar-lhe os pés. Depois vinha a Páscoa e a igreja estava toda de violeta pela morte. E voltava o Natal e lá estava o bebê. Uma imagem sem vida. Mas hoje ele não é mais o bebê, não é mais o menino lá de Belém. Ele é Senhor. E se você se refugia nele, você tem o verdadeiro significado do Natal. Beijai, portanto, o Filho, para que ele não se irrite, e assim serás um bem-aventurado. Então, posso lhe dizer novamente, feliz, feliz, feliz Natal. Olha, ontem tivemos uma reunião na igreja, todas as quartas-feiras. Estamos agora nos preparando para viver o nosso Natal na igreja, porque 25 será sexta-feira. E nós passamos todos os festejos de Natal na Cristo Vive para dia 27, domingo. Pela manhã, o apóstolo vai estar ministrando uma palavra profética e de revelação sobre Jesus, o grande pastor das nossas almas. E no culto da noite, eu vou falar com extensão sobre este tema, beijai o Filho. No culto da noite vamos ter uma grande cantata, um espetáculo com encenação, com danças, com teatro, corais, solistas, os artistas caracterizados como da época, com as suas vestimentas, as suas roupas, enfim, e vai ser um lindo momento de Natal. E gostaríamos muito que você que sentiu hoje a necessidade de beijar o Filho, que você venha a Cristo Vive. Aqui na Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá, uma rua paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teres ou da 28DP. Uma grande catedral. Veja, por favor, o Bispo Zé Carlos, meu diretor, vai colocar essas imagens. Aqui não é apenas uma catedral, aqui é uma cidade refúgio. Aqui as pessoas chegam doentes, cansadas, aflitas e são ensinadas a se refugiarem em Jesus, seguirem os padrões bíblicos e beijarem o Filho. Isso vai ser importante para a sua vida. Aceita o meu convite. Não sacrifique mais a sua vida vivendo longe destas verdades. Venha, talvez você seja um católico, ou muçulmano, ou uma pessoa de uma religião oriental, ou alguém que diz, olha, eu não tenho religião. É exatamente você, que Deus ama e quer que você o beije, para que você se refugie nele e tenha os melhores dias da sua vida. Então, domingo, 9 da manhã, 6 da tarde, aqui na Cristo Vive. Nosso telefone, 3017 90 90, está franqueado. Todos os que me ligarem vão receber o meu livro, Você é um dos nossos. Eu mandei editar milhares de livros, Você é um dos nossos, porque ele tem um resumo das doutrinas que se pregam no nosso ministério. E como é um presente, não custa nada. Pegue 3017 90 90 e diga, eu ouvi o apóstolo e eu quero o meu livro que ele está oferecendo. Vai chegar à sua casa gratuitamente pelo correio. Temos um minuto para terminar o programa e eu volto a dizer, Feliz Natal, beijai o Filho, bem-aventurados aqueles que nele se refugiam, infeliz quem suscita
a ira daquele que é Senhor. Muito obrigado pela honra. Amanhã minha amada esposa, Bispo Roxana, estará aqui no programa e domingo, 9 da manhã e 6 da tarde, na Cristo Vive, as celebrações de Natal. Em meu nome, Apóstolo Miguel Ângelo, da minha amada esposa, Bispo Roxana, nossa equipe de televisão, o povo da Igreja Cristo Vive que tanto ama a evangelização. Vamos todos dizer: eu beijei o Filho. Feliz Natal! Feliz Natal com as bênçãos de Deus para você. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Fim de ano na Igreja Evangélica Cristo Vive. Domingo, dia 27 de dezembro, 9 horas da manhã, culto de Natal com o apóstolo Miguel Ângelo. E às 18 horas, grande musical de Natal com o tema Jesus, Amor Incondicional. Segunda, terça e quarta-feira, às 7h30 da noite, noites maravilhosas com pregadores convidados. Quinta-feira, 31 de dezembro, Réveillon com Jesus, culto com o apóstolo Miguel Ângelo e a palavra profética para o ano de 2016. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro. Para maiores informações, ligue 3017 9090 ou acesse o site www.igrejacristovive.com.br. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.